Brigadeiro foi engraçado. Porque Júlio tá de pé. ele fez uma postagem no Twitter. Eu adoro irritar ele, velho. Porque, tipo assim, ele acha, velho, que eu não gosto dele. Por causa daquela treta que a gente teve. Mas aquilo ali é política, velho. Ele levou pro pessoal e eu também levei. Então, tipo assim, nós dois fomos idiotas. Mas não tem nada contra ele, não, velho. Se ele é isentão lá, tipo, foda-se, tá ligado? Ele é isentão mesmo, velho. E fica vendendo curso também aí, também não dá nada, não. Estou falando assim. Ele ficou puto comigo no nível de, tipo assim, de virar. Ele não gosta, ele não me respeita mais, tá ligado? Ele acha que eu sou um Zé E Buceta. por que você... Porque foi ideia dele te chamar. Não, mas foi ideia dele porque foi no Twitter. Porque ele tava lá no Twitter pagando de macho. Fulano tá correndo de mim no podcast. Fulano também. E tipo assim, colocando todo mundo como covarde, né? Aí eu só respondi o Twitter dele assim, ó. Oi? Não, mas no... Aí, tipo assim, o tweet dele tá com 300 likes, o meu tá com, tipo assim, 700 likes. Aí que ele deve ter te falado, pô. Não, mas no geral, eu já tinha falado com ele. Eu perguntei pra ele uma vez que ele veio aqui. Não sei com quem é que ele tava. Eu perguntei das tretas dele. Aí eu perguntei, mas e o Gorgonoide? Volta a se falar ou não? Aí ele falou... Porque eu lembrei da live que a gente fez uma vez, lembra? Que ele apareceu cara pintada de maquiagem. Sim, eu lembro. Né? Com roupinha, tipo um top e tal. Aí ele falou, cara, pra voltar a falar com o Gorgonoide, depende de mim, depende dele. Porque ele foi na minha live lá, começou a gritar e começou a Mas eu comecei a gritar mesmo, cara, porque, presta atenção, eu vou te falar que você vai concordar comigo. Porque o que eu vou falar que é uma coisa óbvia. Olha porque, tipo assim, eu já melhorei, tá, em relação àquela época lá. Né? Eu sei que faz pouco tempo, mas eu melhorei. Porque eu tento melhorar, mas... Tem gente que não gosta, prefere o passado. Com certeza, os caras preferem eu dando chilique. Eu melhorei fazendo live. Como eu faço live toda segunda-feira, eu tô tendo que me controlar mais, porque senão, mano, eu só tomo no cu. Porque aí esse cara faz corte meu dando chilique, e aí eu vou sair nesse canal de corte como o cara que dá chilique. Porque a pessoa nunca pega o contexto. Não adianta, cara. Não é a mesma coisa. A pessoa não vê a minha raiva aumentando. A pessoa já chega lá, os caras pegam eu xingando todo mundo, joga no início, e depois eu já tomei o hate. Não, teve um vídeo seu que eu tava assistindo, eu falei, cara, agora vai dar um hate, que é aquele cara lá que falou que... Ai, reclamando do jogar LOL. Que eu jogo LOL e jogar LOL ninguém valoriza, é um jogo difícil, as pessoas param de assistir e tudo mais, e tá difícil viver de YouTube. E aí eu falei, cara, agora o Gorgonoide vai arregaçar esse cara. Aí você tava mó tranquilo. Tava. Mas eu tô melhorando. Mas o que aconteceu? Eu vou te falar por que eu fiquei puto. Presta atenção. Marcelo Brigadeiro, o público dele é de quê? De direita. Não tem discussão. Aí ele vira pra mim e falou que não sabia, só pra não cair em contradição. Mano, eu comecei a ficar puta. Eu falei, seu Brigadeiro, você não sabe que o seu público é de direita? Porque meu raciocínio é o seguinte, ó. Igual eu falei que na casa do tradutor, eu não arreguei. Falei, cara, entre o Bolsonaro e Lula, eu prefiro o Bolsonaro. 1000 vezes. Eu não sou bolsonarista por causa disso. É porque eu prefiro o que me atrapalha mesmo, mano. Eu só quero que o cara não deixe eu trabalhar, velho. Ou seja, se tem menos imposto e o cara deixou, pelo menos... Cara, você pode falar o que você quiser do Bolsonaro. Na pandemia, ele foi o único debilóide que falou assim, eu sou contra essa porra, tá ligado? Foi a única vez que, ele não arregou, né? Eu tô falando assim, eu sei que teve presidência lá nos Emirados Árabes, lá não tem presidente, mas enfim, você entendeu. Teve um país lá na Suécia também foi assim, eu sei que teve casos isolados, mas assim, aqui no Ocidente, velho, ele foi o único que meteu o doco. Então assim, ganhou ponto pra mim. Por mais que eu discorde dele de 1 milhão de coisas. Igual lá, eu sei que ele passou lei feminista, eu sei que ele deu posse de terra só pra mulher. Tem umas paradas que eu sei que eu não gosto, velho. Mas, tipo assim, ainda assim, eu prefiro ele do que o Lula. Eu prefiro ele do que o Lula. Entendeu? Porque não tem o voto nulo. Você vota no nulo, não serve pra nada. Aí, então esse é meu ponto. Esse é meu raciocínio. Não é porque eu sou bolsonarista, é porque eu acho ele menos pior que o Lula. É só isso. Tá? E se um dia tiver o Nicolas e o Bolsonaro, provavelmente eu voto no Nicolas. O Bolsonaro vai estar com 90 anos, né? Mas enfim... Mas você tá entendendo? Tipo assim, sempre... Cara, eu moro num mundo, eu moro num país que não faz diferença eu votar nulo. Então eu tenho que votar o menos pior, cara. Tipo assim, eu não consigo votar. Se tiver o Lula e alguém da MBL, eu voto no Lula. Vota no Lula. Voto no Lula. Você odeia tantos caras assim. Mano, eu não gosto daquele cara, não, mano. Eu odeio aquele playboy, velho, de apartamento que acha que vai salvar o mundo. Que... Você não acha, mas eles mudaram. Ah, velho, não sei. Eu tenho tanto... Agora vou ser sincero aqui, ó. Antes eles eram só os carinha que fazia conteúdo na rua, entrevistando os caras lá, o não, povo, tipo povo assim, que cara, 83. tipo assim, mas agora os caras têm projetos, os caras fizeram algumas coisas. Realmente tem muito tempo que eu não acompanho mais o conteúdo deles. Então eu não sei mais o que eles estão fazendo direito. Mas assim, eu tomei uma birra deles, velho, que tipo assim, pra mim não dá. Toda vez que eu vejo coisa deles é coisa ruim. Mas aí voltando pro raciocínio lá do Brigadeiro. A lógica foi o seguinte. Foi seu Brigadeiro. Você pregou o voto nulo. Ele, não foi bem assim. Eu falei o que eu ia fazer.
Falei, seu Brigadeiro, você se denomina um influenciador? Aí ele, beleza, ele é um influenciador. Então o que você faz o que com as pessoas? Influencia. Então, você falar que você não influenciou as pessoas a votar nulo, você tá tipo assim, você tá me tirando, né? Ou seja, tá vendo que eu já tô me alterando aqui? Era melhor ficar quieto, na sua visão, era melhor ficar quieto. Ué. Mas eu tô Não faz falando assim, nada. então não fala de política, por exemplo, então um cara que não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro, que eu respeito pra caramba, o 38 eu respeito. Apesar de não concordar, o próprio Super Xandão também, ele gosta do Ciro Gomes. Claro. Tô falando assim, mas eu respeito, porque dá pra ver que o cara tá falando com convicção, não é dando uma desperto. Então assim, os caras têm mágoa com o Bolsonaro, ele, o Nando Moura, esse pessoal, tudo tem mágoa com o Bolsonaro, não sei porquê, mas tem mágoa, dá pra ver que é pessoal. Entendeu? Mas enfim, aí eu falei assim, então, cara, quando você prega o voto nulo, você tá tirando voto. Quantos votos você acha que você tirou do Lula e do Bolsonaro? Você acha que você tirou o voto do Lula? Não sei. Eu sou obrigado, esse público é de direita ou de esquerda? Não sei. Aí eu comecei a ficar puto, velho. Aí ele tava isentão, velho. Aí eu comecei a ficar puto, velho. Falei assim, velho, ô Brigadeiro, pelo amor de Deus, velho, você tá me falando que você não sabe se o seu público é de direita ou de esquerda? Tipo assim, não tem como, você tá entendendo? Eu comecei a ficar puto. Aí é foda mesmo. Aí eu perdi esse libelo, eu comecei a gritar, falei, vai tomar no seu cu e não sei o quê. Mas, mano, é o calor da discussão. Poderia ter acabado aquele vídeo ali, vamos supor, e sei lá, mano, eu pedi desculpa pra ele e tal. Só que depois desse vídeo virou uma merda, porque os caras começaram a fazer um monte de corte. Aí o Twitter é foda, né? E eu tava dando like mesmo, porque na hora eu tava puto. E ele deve ter visto que eu tava aí, tipo assim, eu botei pilha também. Eu não vou dar uma de covarde aqui e falar que eu não botei pilha, que eu botei sim. Porque eu fiquei puto alguns dias ainda. Aí o título é Gorgonoide jantando isentão, Brigadeiro. Foi até o 11. Tipo assim, tinha vários. Meu Deus. Aí, tipo assim, mas o cerne da questão foi essa. Quando ele falou que... Porque que eu... eu peguei ele em algumas contradições, tipo assim, por exemplo, vocês falam que o MBL é relevante. Tá. O MBL e tal, não sei o quê. Qual foi a diferença dos votos do Lula pro Bolsonaro? Putz, 3 milhões, né? Não, foi menos. Mas eu tô falando, vamos supor que seja 2 milhões. Eu acho que foi por aí. Presta atenção no meu raciocínio, você vai entender. 2 milhões de votos. Você fala que o MBL e vocês são relevantes. Vocês não conseguem virar uns 2 milhões de votos somando tudo, não Danilo Gentili, Nando Moura, MBL e tal, no Brasil inteiro? Então vocês não servem pra nada. Porque... Ou seja, ele ficou num beco sem saída. Porque se ele falar que ele serve, ele que elegeu o Lula. E se ele falar que ele não serve, ele é um inútil. É, irrelevante. Ele é relevante. Aí, nisso, eu fui me alterando. Eu fiquei alterado. Eu reconheço que não é comportamento. Uma coisa eu admiro no Brigadeiro. Ele não altera. Tá ligado? Ele consegue, vamos supor, mesmo que eu estivesse aqui discutindo com ele, eu me exalto porque eu empolgo. No dia do Superman foi a mesma coisa. Você viu que eu empolgo também conversando com o 38. Tipo, você é burro então, cara. O que você tá falando? Tipo assim, é meu jeito. E ele consegue se manter na linha ali. Então, o foda é que quando você conversa com uma pessoa assim, quando a pessoa não tá pegando o contexto, parece que eu sempre tô errado. Porque eu sou o cara que tô gritando, então isso é foda. Eu sempre tomo no cu. Você tá entendendo? Agora com o 38 não dá. Com o 38 eu conversar com ele dá certo. Porque nem ele leva pro coração, nem eu. Então nós dois ficamos gritando aqui e não dá nada. Mas agora, quando eu converso com uma pessoa que é mais contida, eu sempre saio como errado. Por mais que quem Ou que você humilhou a pessoa, né? Mas quem me acompanha e percebeu o que eu falei, tirando a parte de eu estar igual um viado gritando, entende que o que eu falei faz sentido. Mas agora, pra uma pessoa que já não gosta de mim ou que tende a gostar do Brigadeiro, vai falar que eu sou só um cara que tá gritando. Mesmo que ele saiba que eu tô certo. Não, aí o cara do Twitter vai lá e vê você lá, Gorgonoide jantou o Brigadeiro, isentão, parte 1, 2, não sei o quê. Sim, igual eu falei. Esse dia foi foda mesmo. Igual eu falei, pra mim, o erro ali, tanto é que no final da conversa, eu fui voltando pra mim. Eu fui ficando calmo. Aí eu lembro que eu comecei a falar coisa mais pesada. Tipo assim, pô, mano, você tá falando então que a pessoa... Eu falei essa parada da pessoa que é cabeleireira, eu falei, você acha isso certo, cara? Tipo assim, você acha certo igual o cara tem uma padaria aí, mano, o cara tá, tipo assim, pagando um funcionário, tem 3 funcionários que depende dele, aí você vem falar que a vida do cara tá igual na época do Bolsonaro agora, sendo que na época pagava menos imposto. Olha o Correio do jeito que tá aí agora, mano. Tipo assim, Correio, cara, você pode falar o que você quiser. Aí o argumento 3 é tipo assim, eu quero que o cara fode o Estado mesmo pro Estado quebrar. Cara, mas antes do Estado quebrar, ele já fudeu muita família. Então, tipo assim, o Bolsonaro você pode falar o que você quiser, mas na época lá os estatal tava dando lucro. Tipo assim, tá fortalecendo o Leviatã, mano.
Foda-se, velho. Eu só quero pagar menos imposto e viver minha vidinha, tá ligado? Fazer minhas academias, fazer o pagode lá dentro da academia, tá Então, ligado? isso é uma crítica que eu fiz pro pessoal da Red Pill, de modo geral, que não se posicionaram. Eu não tô dizendo que eles tinham que se posicionar. Mas assim, não se posicionar, sabendo que do outro lado ia vir o Lula, a minha maior preocupação era isso daí, cara. Mano, vai taxar de imposto todo mundo, e do outro lado vai censurar a rede social, vai querer criminalizar Eu lembro, mano, discurso de ódio, coisa de misoginia. Eu falei isso eu lembro que os caras falaram que eu tinha sido jantado pelo Mamãe Falei. Antes da eleição de 2000 e sei lá, do Lula e do Bolsonaro. Eu falei assim, mano, se você estiver no governo do Lula e Bolsonaro, pelo menos no governo do Bolsonaro, você vê os caras fazendo futebol com a cabeça do Bolsonaro. Você viu alguém sendo retaliado porque criticou o Bolsonaro? Não. Agora, se você for no governo do Lula, você vai poder fazer o que você faz? Você acha que você vai ter liberdade que você tem? Não. Aí eu falei assim, então, mano, então vai fazer protesto lá na China. Vai fazer protesto nesses países aí que não pode fazer nada. Esse você tá defendendo, cara. Assim, o país não vira uma coisa assim da noite pro dia, não. A Venezuela não virou o que ela é do dia pra noite, não, cara. Essa coisa demora. Então, tipo assim, igual eu falei, cara, tem 1 milhão de coisas que eu discordo do Bolsonaro, mas pra mim ele é menos pior que o Lula. Ponto final, cara. Então, assim, aí o cara fala, você é bolsonarista, você é gado. E o meu ponto não é esse, não. O meu ponto é que sempre tem o menos pior, cara. É que o Bolsonaro é o seguinte, também o pessoal que odeia ele, odeia porque ele é um cara que não tem compromisso, entendeu? Ele traz pessoas, abandona, igual ele fez agora com a Zambelli, igual ele fez com o cara que foi preso lá, que tava com ele 1 hora antes. Mas você concorda comigo que isso não é problema meu? Não, então... Eu quero que esses políticos tudo se traem lá, mano. Eu só tô preocupado em pagar menos imposto. As pessoas que ficaram contra o Bolsonaro, que debandaram o Bolsonaro, como o 38, por exemplo, porque o 38 viu que o Bolsonaro não era aquilo que ele falava. Sim, mas cara, sabe qual que é a diferença então, minha? Esse sabe cara qual que é a diferença minha pro Nando Moura? Eu nunca achei que o Bolsonaro ia chegar e ia salvar o Brasil, cara. O 38, se ele pensa que o Bolsonaro ia mudar o Brasil, ele é um bobo. Tipo, se ele é bobo, a palavra é bobo. Tipo, bobo no sentido de inocente. Tanto é que o Nando Moura ficou patinando em político. Aí o Bolsonaro traiu o Nando Moura. Aí o Nando Moura, a lista de traições. Aí mostra lá. O Nando Moura vai fazer um vídeo da morte do gato da Virgínia. Tem a lista de traições. Não, agora qualquer mudou. coisa, a lista de traições. Agora mudou. Agora é o MBL. Agora é o MBL. A lista de traições da MBL. Aí calma. Aí ele ficou assim, ficou órfão, né, de político. Aí ele abraçou o Moro. Não, o Moro. Aí depois o Moro se juntou com o Bolsonaro. Tipo assim, para de que... Aí eu que sou idólatra, você tá entendendo? Eu nunca achei que o Bolsonaro ia salvar o Brasil. Eu não acho que ninguém vai salvar o Brasil. Mas eu só quero ter mais tempo de vida. Tá ligado? O que me atrapalha menos. Aí eu que idolatra político. Sendo que cada hora os caras começam a mamar um. Agora, por exemplo, quanto tempo o Nando Moura ficou mamando a MBL, agora tá puto com os caras. Ele sempre fica puxando o saco de uns caras como se alguém fosse salvar o Brasil. Não vai, mano. Igual, por exemplo, você quer uma contradição que teve? Eu lembro que eu até postei isso no Twitter. O Twitter, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu com relação à política. Por quê? Quando eu postava coisa de Instagram, de política no Instagram, eu perdia meu Instagram. Eu já tive o Instagram deletado 5 vezes por violar as diretrizes. E era nada demais. Era discurso de ódio, fake news, sei lá o que era. Aí eu perdi a minha conta. Quando eu descobri o Twitter, que tem, tipo assim, coisa de menos de 2 anos, eu tinha conta, tem mais de 10 anos que eu devo ter conta, mas eu nunca usei. Eu falei, cara, aqui tem um lugar pra eu desabafar as coisas que eu penso. Tanto é que eu lembro que eu fiz um tweet assim, eu falei, agora o que vocês vão falar pra mim? Porque em São Paulo eu tô torcendo pro Pablo Marçal. Quem tá apoiando o Pablo Marçal? O Bolsonaro tá apoiando o Nunes. O MBL tá apoiando quem? O Nunes. Quem é o vendido? Eu tô indo contra o Bolsonaro. Aí os caras ignoram. Mano, eu não tô falando que o Pablo Marçal é santo, que o Pablo Marçal não fez cagada. De verdade, eu acho que o Pablo Marçal fez cagada quando ele era novo. Mas ele tinha 19 anos, mano. Quem não fez cagada quando tinha 19? É tipo assim, mano, velho, você tem que estar fazendo nada aqui, eu tô só formatando o computador pros caras aqui, o que eles estão fazendo? Eu vou fingir que não sei. Não tô falando que isso é certo. Ele fez merda. E sei lá o que deu nisso aí também. Aí os caras querem,
Se ele é vendedor de... Ele é outro que é vendedor de curso também, né? O Pablo Marçal, ele só perdeu porque ele quis. Sim, eu acho que no final ele peidou. Era só ele ter ficado quieto a última semana. Eu acho que no final ele peidou. Mano, ele é esperto Era só pra ele ter ficado caralho. quieto. Se ele tivesse ficado quieto, Só... ele não dava... Ele ia Ele pro levava segundo caldeirada. Ele não levava caldeirada. Ele não saía... Ele saiu falando um monte de merda do Flow, né? Depois do debate. Aí depois ele foi apoiar o... Deu espaço pro Boulos falar também. Não, aí já foi o segundo turno. Mas a cadeirada pra frente, aí, e debate que ele saiu falando, não sei o que e tudo mais, mano, já tava mostrando que ele, mano, esse cara é desequilibrado, ninguém para esse cara. E aí deixou de lado qualquer possibilidade de levar ele como um cara sério. Aí vem a história lá do laudo que ele divulgou. Mas enfim. A live saiu do ar, inclusive. Não sei se foi quem que pediu pra tirar e tudo mais, mas saiu do ar. Mas enfim. Entendeu? O que adiantou? Não acho que o Pablo Marçal é santo nem nada disso, não, mano. Mas daquelas opções ali, pra mim, ele era o cara diferente. Claro. Só isso é meu ponto. E é isso, cara. Pra mim, sempre tem um cara... Por exemplo, se chegar lá no segundo turno e tiver um cara diferentão, talvez em Bolsonaro, pode ser que eu vote no cara que é diferentão, mano. Tá entendendo? Tô entendendo. É isso. Mas eu não consigo ficar em cima do muro. Pra mim, em cima do muro é lugar de covarde. Já me chamaram pra ir pra política, várias vezes. O Eu Pablo Marçal me chamou... O Nicolas Ferreira já me chamou pra ir pra política. Aí eu falo, tipo assim, cara... diretamente, pô, candidato aí que eu te apoio. Pronto. Só que é o seguinte, como é que eu vou me candidatar em algo se eu não acredito que vai mudar nada no país? Que não tem mais mudança no voto. Eu acredito que eu, tipo assim... Eu vou querer mamar dinheiro público. Mas a questão nem eu não quero a questão não é essa. Eu posso pegar, por exemplo, pra mim, de verdade, mas se eu pegar o salário hoje de qualquer cargo público, eu posso pegar e doar ele todo, que não vai mudar nada na minha vida. Uhum. Então, tipo assim, eu posso fazer isso. Só que o problema, velho, é esse negócio que eu mesmo já falei, você vai ficar devendo favor pra um monte de gente, cara. Um monte de gente esquisita vai começar a se aproximar de você vai dever favor. Aí na hora que você vê, aí você fez o favor, aí a partir do momento que você fez o favor, agora você já fez alguma coisa errada, você embola todo, cara. É foda, velho. Gente, eu não sei a solução, não, cara. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.